Na aula de hoje nós vamos falar sobre inclinação e coeficiente angular da reta. Então vamos aqui. Então no plano cartesiano, né? O plano cartesiano que a gente já conhece, o x, o, y, e tem o eixo x, tem a origem e tem o eixo y. Suponha que você tem uma reta, né? E essa reta ela intercepta. O que é intercepta? Ela toca, né, o eixo das abscissas em um ponto P. Então imagine aqui, por exemplo, no meu primeiro desenho, você tem aqui uma reta R, cortando aqui o eixo X no ponto P, certo? Formando com esse eixo um ângulo de medida alfa. Então no meu primeiro desenho aqui, você tem aqui a reta e o eixo X, formando um ângulo de medida alfa, né? Esse alfa a gente vai ver que ele vai variar de 0 a 180, certo? Vai ser as únicas possibilidades para ele. Pode ser maior ou igual a 0 e menor do que 180, esse ângulo aqui. Então esse ângulo ele é medido no sentido anti-horário, então nesse sentido aqui, certo? A partir de qualquer ponto do eixo OX, ou seja, do eixo X, que está à direita de P, ou seja, aqui, ó. Então esse ângulo começa sendo medido aqui. Essa medida de alfa, a medida desse ângulo aqui que essa reta faz com o eixo X no sentido anti-horário, né, é o que a gente chama de inclinação da reta R. Então, basicamente, o que eu quis dizer nesse texto aí, porque está muito formal, né? Mas o que eu quis dizer aqui nesse texto é que o ângulo que a reta faz com o eixo X, né? Ele é o que a gente chama de inclinação da reta. E aí eu coloquei aqui duas configurações, né, possíveis, um ângulo agudo e um ângulo obtuso, um ângulo maior do que 90, certo? Eu trouxe aqui uma animaçãozinha bem prática para a gente ver o que eu estou querendo dizer, né? Então, quais são as possibilidades da inclinação? A inclinação pode ser 0. Quando é que a inclinação é 0? Quando a reta está paralela ao eixo X. Certo? Então, quando a reta está paralela ao eixo X, a inclinação da reta é 0. Você percebe aí pelo desenho, né? Ó, a reta aqui não está formando ângulo algum com o eixo X, certo? Mas a partir do momento que o alfa começa a aumentar, essa reta começa a se inclinar, né? Ó. Beleza? Então esse ângulo aí que vocês estão vendo aí de vermelho, né? Esse ângulozinho aqui, não é qualquer ângulo, né? Perceba que não é nem esse aqui do outro lado. Tem que ser esse aqui que a reta está formando com o eixo X no sentido anti-horário. Então esses ângulos que estão aparecendo aí é o que você chama de inclinação da reta. Novamente reforço que a inclinação não é 180, né? Ela é no mínimo 0 e é menor do que 180, certo? Por que a gente não considera sendo 180? Porque quando ela está na posição de 180 graus é a mesma que 0. Ó, perceba. Quando eu estou aqui com alfa 0 graus, e se tivesse 180, ela estaria na mesma posição do 0. Então não precisa você associar duas inclinações a uma mesma posição. Então quando a reta está paralela ao eixo X, é 0. E aí o resto é só ver qual é o ângulo que ela está fazendo aí. Então varia aí de 0 a 180. Então esse ângulo aqui, que vocês estão vendo, esse ângulo vermelhozinho, essa abertura aqui, é a inclinação da reta, ok? Beleza. Você sabendo a inclinação da reta, né? Você tendo a inclinação da reta, e aí você consegue saber quem é o coeficiente angular da reta. Já é outra coisa, né? Não confunda. Só que o coeficiente angular da reta vai ser justamente a tangente da inclinação. Ok?
Então, se você souber quem é a inclinação, se você souber quem é esse ângulo aqui, se você quiser calcular o coeficiente angular, basta você calcular a tangente dessa inclinação aqui. Basicamente é isso. Um detalhe interessante é que a inclinação, para você poder calcular o coeficiente angular, tem que ser diferente de zero, né? A inclinação, para quando você for calcular o coeficiente angular, tem que ser diferente, de 90 graus. Por quê? Porque quando você vai calcular a tangente de 90, não sei se vocês lembram, né? Mas a tangente de 90, ela não existe. Beleza? Então, para qualquer inclinação diferente de 90, o coeficiente angular, você calcula fazendo a tangente da inclinação. Beleza? Geralmente você chama, né, o coeficiente angular com essa letrinha M, né? Usualmente a gente usa M para coeficiente angular. Beleza, vamos aqui. Vamos aos exemplos do que a gente está querendo aqui, né? Então imagine que eu queira saber o seguinte: nessa situação que eu estou mostrando na tela a vocês, quem é a inclinação e quem é o coeficiente angular, né? Vamos trabalhar isso. Então vamos aqui. Então eu quero saber quem é a inclinação e quero saber quem é o coeficiente angular, que simplesmente eu posso chamar de M. Certo? Bom, quando eu falar inclinação, você tem que lembrar que é um ângulo. A resposta para qualquer inclinação da reta tem que ser um ângulo. Então, no caso aqui, a inclinação é justamente esse ângulo que está sendo indicado aqui na figura, cuja medida é 45 graus. Então, a inclinação é 45. Se eu pedir o coeficiente angular, o que é que você tem que fazer? A tangente de 45. Bom, e quem é a tangente de 45? Aí a tangente de 45 é quanto? É 1, né? Você tem que lembrar lá daquela tabelinha. Mesma coisa aqui, eu quero indicar quem é a inclinação e quem é o coeficiente angular, né? Vamos aqui. A inclinação, como eu falei, é justamente o ângulo que a reta faz com o eixo X no sentido anti-horário, certo? Então, a inclinação simplesmente está indicada aí de cara para você, 120. O coeficiente angular é a tangente de 120, beleza? Aí, quem é a tangente de 120, né? Como é que você saberá isso aí, né? A tangente de 120, revisando aqui um pouco de trigonometria aqui do segundo ano, é o seguinte. Vamos aqui bem rapidinho. 120 está no segundo quadrante lá do círculo trigonométrico. Beleza? O 120 ele é simétrico a 60. Como é que eu sei disso? Os arcos simétricos no segundo e no primeiro quadrante são arcos que são suplementares, são arcos que a soma dá 180. Então o simétrico a 120 é o 60. Isso quer dizer, né, que a tangente desses dois caras são o seguinte. A tangente é uma reta que passa por aqui. Então a tangente de 60 é esse pedaço, né? E a tangente de 120 é isso aqui, ó. É esse pedaço aqui. E esses dois pedaços são congruentes. Vai mudar o sinal. Aqui vai ser negativo e aqui vai ser positivo. O que eu quero dizer com isso? É que a tangente de arcos simétricos no primeiro e no segundo quadrante são inversos. Então, se a tangente de 60 é raiz de 3, certo? A tangente de 120 vai ser o oposto, menos raiz de 3.
Isso você vai só se preocupar, né, nesses casos aí, apenas com o primeiro e segundo quadrante. Os outros quadrantes você não vai precisar se preocupar. Por quê? Porque a inclinação ela varia de 0 a 180. Então o que é que você tem que saber? Quando você tem um cara maior do que 90, basta saber quem é o simétrico dele no primeiro quadrante. Para você saber o simétrico é só o que falta para completar o 180, né? E aí a tangente vai ser a mesma, só vai mudar o sinal que vai ser negativo. Então, por exemplo, se eu tiver aqui 150, um exemplo, se a inclinação for 150, 150 é simétrico a 30, que é o que falta para completar 180. A tangente de 30, ela é raiz de 3 sobre 3. Então quer dizer que a tangente de 150 é a mesma coisa, né? De certa forma, só muda o sinal. Então vai ser positivo, o do primeiro quadrante vai ser positivo e o do segundo quadrante vai ser negativo, beleza? Vai ser sempre assim, para a inclinação da reta, né? Vamos lá, nesse caso aqui, quem é a inclinação? Né? Vamos aqui, inclinação. A inclinação nesse caso aqui é o ângulo que está sendo formado aqui, ó. Esse ângulo é de 90 graus. Beleza. Quem é o coeficiente angular? Nesse caso aqui, como a inclinação é de 90 graus, o coeficiente angular seria a tangente de 90. Né? Só que a tangente de 90 não existe. Não existe tangente de 90. Certo? Isso quer dizer o quê? Que o coeficiente angular, quando a reta é vertical, né, não existe. Não responda que é zero. É que não existe realmente. Não tem nenhum número que você possa representar. Certo? Quando for zero é quando ela está deitada, assim. Então, tome bastante cuidado para esse caso aí. Para a tangente de 90. Quando a reta é paralela ao eixo X, independente que ela esteja em cima do eixo X ou não, se ela for paralela, a inclinação, você vai dizer que é zero. Né? E o coeficiente angular vai ser a tangente de zero. E a tangente de zero é zero. Ok? Tangente de 0 graus é zero. Então, basicamente, só tem esses dois casos particulares, né? Quando é 90 não existe, quando a reta é deitada, é zero. Beleza. Tem como a gente calcular o coeficiente angular, né, de outra maneira. Quando é informado dois pontos que estão na reta. Em outras palavras, quando eu conheço as coordenadas de dois pontos que estão na reta. Então, nesse exemplo aqui, né, nesse exemplo genérico, o que eu tenho? Eu tenho o ponto A e tenho o ponto B. O ponto A tem a sua abscissa e tem a sua ordenada. O ponto B, novamente, tem a sua abscissa e tem a sua ordenada. Então, se você conhecer isso, né, de dois pontos, então o que a gente pode fazer? Você pode traçar aqui uma reta, continuar aqui a reta que passa por A e paralela ao eixo X, e traçar aqui a vertical que passa por B. Né? Ela se encontra num certo ponto que eu chamei de P. Perceba que forma aqui um triângulo. Né? E esse triângulo ele é retângulo. Né? E a inclinação da reta é justamente esse ângulozinho aqui, né? Mas como essa reta aqui é paralela, né? Então esse ângulo também é o mesmo aqui, ó. O alfa que está aqui embaixo é o mesmo que está aqui dentro do triângulo, né? A gente aprende desde cedo que a tangente de qualquer ângulo no triângulo retângulo é o cateto oposto, né, dividido pelo cateto adjacente. No nosso caso aqui, o cateto oposto é a diferença das ordenadas aqui, ó. Se você olhar é a mesma coisa.
Esse tamanho aqui de y de A até y de B é justamente o cateto oposto. Então isso aqui é y de B menos YA. E o cateto adjacente, que é esse tamanho aqui, é o mesmo tamanho aqui embaixo. Ó. É a distância de x de A até x de B. Ou seja, é a diferença aí das abscissas. Certo? Isso quando o cara está no primeiro quadrante, né? Então, se você fizer aqui o cateto oposto sobre o cateto adjacente, dá justamente o que vocês estão vendo aqui de rosa. Então, o coeficiente angular da reta R é a diferença das ordenadas dividido pela diferença das abscissas. No meu desenho, nós estamos aqui no primeiro quadrante. Mas essa formazinha aqui, se você fizer para o segundo, para o terceiro, para o quarto, ou para misturado também, né? Um ponto está no quadrante e o outro ponto está no outro, vai dar a mesma coisa sempre, certo? Eu vou fazer aqui só para o primeiro quadrante para não estar fazendo todas as possibilidades, ok? Mas já adianto que para você calcular o coeficiente angular quando você tem dois pontos, basta você fazer isso. No numerador você faz a diferença das ordenadas, no denominador você faz a diferença das abscissas. Nessa mesma ordem, né? Se você começar aqui pegando o ponto B, aqui embaixo tem que estar a abscissa do ponto B, certo? Tome cuidado com isso. É o único detalhe importante aqui. Em cima a diferença das ordenadas, embaixo a diferença das abscissas, na mesma ordem que você fez lá em cima. Mas claro, com o exemplo vai ficar tudo mais fácil, né? Então vamos aqui resolver aqui esse problema que pede o coeficiente angular da reta que passa por A e por B, nesses casos aí. Então vamos aqui ao caso da letra A. Então, no caso da letra A, você quer também o coeficiente angular da reta, né, AB. O coeficiente angular, quando você tem dois pontos, é uma divisão, né? O numerador é a diferença das ordenadas. Então, você pode escolher aqui o 15, né? E o 9. Então, você vai fazer 15 menos 9. Ok. E embaixo eu vou fazer o quê? Se eu comecei aqui pegando 15, é porque eu comecei pegando o ponto B. Então, você tem que depois continuar aqui no ponto B. Então, você embaixo você vai pegar o 7 menos o 4, que é a abscissa do ponto A. Pronto, agora é só conta. 15 menos 9 dá 6. 7 menos 4 dá 3. 6 dividido por 3 dá 2. Portanto, o coeficiente angular da reta que passa por A e B, na letra A, é 2. E aí segue dessa forma. Na letra B... Fala. Tem como dar um número quebrado e tipo, deixar só fracionado? Sim, tem muito como, né? Às vezes aparece só assim, na verdade. Vai ser fração também. Na letra B, você tem aqui, né, a ordenada 10 menos, aí você faz aqui a ordenada 2. Detalhe que começa sempre pelo y, certo? Em cima sempre é o y. Então sempre é as ordenadas, sempre é o segundo número daqui do ponto. Ó. Então 10 menos 2. E embaixo as abscissas vai ser 1 menos 5. Aí acabou aqui, 10 menos 2 dá 8. 1 menos 5 dá menos 4. E aqui no caso dá menos 2. Na letra C, vamos aqui, novamente uma fração. Em cima você tem as ordenadas, né, sendo subtraídas, então fica menos 16, menos, né, o 2 aqui. E embaixo você vai ficar com o 2 menos o menos 4. Detalhe com esse menos é padrão, certo? E esse outro menos aqui é do ponto que está lá, ó. Fazendo essas contas aqui, menos 16 menos 2 dá menos 18. Esse menos aqui de baixo com esse menos daqui vai ficar um mais. Então vai ficar 2 mais 4, que é 6.
Menos 18 dividido por 6 dá menos 3. Vamos para a letra D. Então, o coeficiente angular da reta que passa por AB vai ser igual a 1 menos 7, dividido por menos 3, que é daqui, ó, menos 4. 1 menos 7 dá menos 6. Menos 3 menos 4 dá menos 7. O 6 e o 7 não dá para simplificar por nenhum número, né? Apenas o 1, mas não tem graça simplificar por 1. Então, como é que vai ficar isso aqui? Esse menos com menos vai ficar positivo. Então, se você quiser cortar esses dois menos aqui, você pode. Vai ficar 6 sétimos. Então, justamente aí o que o Ezequiel falou, né? Pode ficar como fração. Na letra E você tem, né? Vamos aqui novamente, uma fraçãozinha. 9 menos 9. Ó, a ordenada aqui, tudo é 9. Ó. Embaixo, 2 menos 7. Bom, em cima aqui dá 0. Embaixo dá menos 5. 0 dividido por menos 5 dá 0. Letra F. O coeficiente angular da reta que passa por AB é igual a 7 menos 5, né? E 2 menos 2. 7 menos 5 vai dar 2. 2 menos 2 vai dar 0. E agora? 2 dividido por 0 dá quanto? 2 dividido por 0. Quando você faz uma divisão, por exemplo, 10 dividido por 5 dá 2. Por quê? Porque 2 vezes 5 dá 10. Não é assim? 2 dividido por 0 dá quanto? É um número que multiplicado por 0 dá 2. Qual é o número que multiplicado por 0 dá 2? Não existe. Então, não existe. Muito bem. Não existe. Ou seja, esse aqui é o caso, né? Quando acontece isso, se você olhar aqui, ó, as abscissas, elas são iguais, né? Quando você for botar dois pontos que têm abscissas iguais, é porque eles estão assim, ó. Um em cima do outro. Ou seja, eles são vertical. E quando é vertical, a inclinação é 90. E quando a inclinação é 90, a tangente 90 não existe. Então é justamente esse caso aí. Então se você fizer um coeficiente angular com dois pontos e o denominador for 0, é porque a gente está falando desse caso aqui. Ou seja, não existe. Beleza, vamos aqui mais a um exemplo. As retas RS representadas no plano cartesiano são perpendiculares. Então por que ele está dizendo que são perpendiculares? Porque se você olhar para cá, ó, elas estão formando aqui um ângulo de 90 graus. As duas retas, né, entre si. Determine a inclinação e o coeficiente angular, tendo que as duas coisas, da reta S, só da reta S. Eu ia pensar que era das duas, mas não, só da reta S. A reta S é a vermelha, sei lá, o laranja aí. Então vamos botar aqui. Ele quer saber a inclinação da reta S. Que é a inclinação da reta S? Você tem que lembrar que a inclinação da reta S é esse ângulo aqui, ó. Beleza? Tem que ser sempre esse ângulo. É o que ela faz com o eixo X no sentido anti-horário, da direita para a esquerda. Tem que ser sempre esse. Não pode, por exemplo, não pode ser esse, não pode ser esse, nem esse. Certo? Não façam isso. Nem esse, nem esse, nem esse. Tem que ser esse aí no sentido anti-horário, né, da direita para a esquerda. Por definição. Beleza, então o nosso desafio aqui primeiro é descobrir quem é esse ângulo. Ok?
Tá aqui. Quem é esse ângulo aí? Bom, você tem basicamente duas maneiras. A primeira é você ver o seguinte, que nós temos um triângulo aqui dentro, né? Dessa figura nós temos um triângulo. Aqui é 30 graus, aqui é 90. Existe uma regrinha que diz que a soma dos três ângulos de qualquer triângulo é sempre 180. Então, sabendo disso, esse ângulo aqui, que está dentro do triângulo, que é interno ao triângulo, ele é 60. Por que ele é 60? Porque 60 com esse 30 mais o 90 dá 180. Beleza? E aí, sabendo que esse ângulo aqui interno ao triângulo é 60, o de fora vai ser o que falta para completar 180. Porque se você olhar bem, esse ângulo aqui, né, completo, ele é de 180 graus. Então, esse 60 mais o nosso alfa, que é desconhecido, tem que dar 180. Portanto, o alfa é quanto? 120. Beleza. Então, a inclinação, que é o ângulo, é 120. Não esqueça, a inclinação sempre é o ângulo. E o coeficiente angular da reta S, né? Deixa eu botar o S igualzinho feio do outro, senão vai ficar... O coeficiente angular da reta S, né? Vai ser a tangente de 120. Aí a tangente de 120, a gente viu que é igual a tangente de 60. A tangente de 60 é raiz de 3, só que negativa. Beleza? O que você precisa saber é que geralmente vai ser cobrado dos arcos notáveis. Quais são eles? Aqueles que tem na tabelinha, né? Que é a tangente de 30, a tangente de 45, a tangente de 60 e a tangente, né, dos simétricos a esses três aqui. O simétrico a 30 é 150. O simétrico a 45 é 135. O simétrico a 60 é o 120. Então, se você sabe esses três primeiros aqui, que é raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, né? Então, os outros três, que são simétricos, vai ser menos raiz de 3 sobre 3, menos 1, menos raiz de 3. Tudo negativo. Então, basicamente, os que vão ser cobrados, que podem aparecer assim, sem vir tabela, né? São esses, além do tangente de 0, que é 0, né? E a tangente de 90, que não existe. Beleza? Basicamente, o que vocês têm que ter aí na cabeça são esses aí que eu listei. Do resto, vai ter que vir uma tabelinha ou algo a mais para vocês tentarem calcular. E é isso.